Olá, que a paz do Senhor esteja com todos vocês hoje e sempre. No vídeo de hoje nós estaremos estudando sobre um texto que possivelmente é um dos mais polêmicos que a gente encontra na Palavra de Deus, por conta do uso que pessoas de religiões espiritualistas fazem sobre ele, tentando embasar a sua teoria de que é possível as pessoas contatarem os mortos e dessa forma buscar orientações a respeito da outra vida. O que o texto vai nos mostrar, a partir de 1 Samuel capítulo 28, versículo 3, é um relato do final da vida de Saul, pouco antes de ele vir a falecer, pouco antes do seu reinado acabar. Ele já não tinha mais a orientação do Senhor, já estava tentando, sem sucesso, destruir a vida de Davi, que havia sido ungido como novo rei de Israel, mas não havia ainda assumido. E o texto mostra que os filisteus estavam assolando bastante o povo de Israel nesse tempo. E Saul poderia ter buscado a orientação do Senhor através de um contato com os sacerdotes, que eram as pessoas que eram os intermediários entre Deus e o povo. Ou então buscar a orientação de um profeta. Só que ao invés disso, Saul resolve buscar a orientação de uma médium para que ela pudesse fazer vir à tona o espírito de Samuel, que era a pessoa quem o orientava anteriormente. O problema é que a Bíblia, na sua lei, já mostrava uma proibição com relação a isso. E o motivo, segundo a Bíblia, e um motivo que muitas pessoas vão achar polêmico, é que essas seres que se diziam pessoas mortas, na verdade, são demônios disfarçados. Pois bem, o texto bíblico de 1 Samuel 28 vai mostrar que Saul ele chegou até a médium, que sabia que Saul havia proibido que os médiuns exercitassem a busca de informações aos mortos no reino de Israel, e ele pede para que ela invoque o espírito de Samuel. Nesse momento, ela reconhece que ele é o rei Saul, lembra que ele havia proibido isso, mas Saul insiste. Então, essa adivinha, ela faz vir à tona a figura, e o texto bíblico fala que ela faz vir à tona a figura de Samuel. Só uma parte, é importante notar que não existe no hebraico a figura das aspas, então não teria como o escritor na época fazer uma diferenciação literária sobre o verdadeiro Samuel e uma outra entidade. Tá? E por que seria importante essa diferenciação? Porque o texto mostra que, na verdade, essa figura que sobe não é Samuel. Saul em nenhum momento vê essa figura, apenas a vidente vê, e o que ela vê é um ancião subir à terra vestindo uma capa. E Saul deduz que é Samuel. E quando vem essa figura e Saul busca as orientações dele, afirmando que Deus já não estava falando com ele, esse Samuel faz uma exortação em relação a ele e a forma como ele estava agindo. E lá no versículo 19, ele vai fazer uma afirmação interessante que a gente precisa tomar cuidado. O texto ele fala, ele vai entregar você e o povo de Israel aos filisteus, amanhã você e os seus filhos vão estar junto comigo. Bom, qual é o problema disso? É que, segundo, se a gente continuar lendo o texto bíblico de 1 Samuel, a gente vai ver que Saul não morre no dia seguinte ao contato com a pitonisa. Isso significa que a profecia dele falha, ela não se cumpre. Saul ele vai morrer algum tempo depois. Vai ter uma passagem de tempo que a gente vai observar nos capítulos 29 e 30. Isso significa que a profecia que esse Samuel apresentou falha. E segundo a própria lei, o critério para você diferenciar se um profeta era um profeta legítimo ou era um profeta falso era ter a certeza de que a profecia se cumpriu. E o texto é muito claro, se a profecia não se cumprir, este profeta não está profetizando em nome do Senhor, ele está fazendo o que a gente chama hoje, brinca de profetada. Né? Então, fica claro quando a gente estuda o texto e estuda um pouquinho do livro, que na verdade essa figura não poderia ser Samuel. Então, não há esse contato com o espírito de Samuel que as religiões espiritualistas tentam defender. Na verdade, o que há, e segundo a própria palavra de Deus nos ensina, é o que
nos parece o correto, é que um demônio aparece e se fazendo de Samuel para amedrontar Saul e novamente mostrar que ele estava agindo de forma errada. Né? Então fica muito claro isso quando a gente estuda esse texto. A lição que fica para nós é muito simples. A gente, em primeiro lugar, a gente precisa estudar a palavra de Deus e nos atentar para esses detalhes, para a gente não se deixar levar por ensinamentos que muitas vezes são colocados na igreja e que muitas vezes nos afrontam quando nós somos questionados a respeito da nossa fé. E, em segundo lugar, é uma situação muito clara para nós, que nós devemos, na verdade, buscar sempre a orientação do Senhor. Não há necessidade de nós buscarmos a orientação de outras pessoas, pessoas mortas, pessoas afim, assim, assado, gurus ou etc. e tal, ou nem mesmo pastor A, B ou C, para que nós tenhamos uma resposta para os nossos problemas. Você pode, é claro, vir, por exemplo, a mim na igreja no domingo, me pedir o meu conselho, minha orientação, e eu vou sempre oferecer o meu conselho com a maior alegria, mas sempre me pautando no que a palavra de Deus nos ensina. Porque eu sou um servo dessa palavra, eu sou um servo do Senhor. A partir do momento que eu fujo do que está escrito na palavra e passo um conselho qualquer, o risco de haver uma falha e você sofrer por causa disso é muito grande. E infelizmente é o que aconteceu com a vida de Saul. Saul, pouco tempo depois, acabou vindo a morrer, e de uma forma muito triste, infelizmente. E é assim que a gente termina o relato da vida de Saul. Saul numa batalha contra os filisteus, o exército foi cercado, Jonatas morre, e Saul, quando ele está para ser capturado e morto pelos filisteus, resolve tirar a própria vida. Então, infelizmente, dessa forma triste, dessa forma melancólica, é que termina o reinado do primeiro rei de Israel. Na próxima semana nós estaremos estudando a história daquele que Deus ungiu para substituí-lo. E um homem que é entendido como um homem segundo o coração de Deus, mas que ainda assim não foi isento e imune de suas falhas e de pecados que viriam também a afetar a sua liderança frente ao povo de Deus. Então, a gente se vê lá. Paz e graça. Que o Senhor os abençoe.